Bom dia! Seja muito bem-vinda a mais essa live de aquecimento para nossa semana carreira pós-maternidade. Meu nome é Mel Bracarense, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, sou orientadora de carreira para mães. Eu ajudo mulheres a descobrirem a sua carreira missão para serem mães presentes e profissionais realizadas. O tema dessa aula de hoje é o que fazer quando a gente se sente exausta como mãe e culpada por se sentir assim. Isso acontece com você? Você se sente extremamente cansada, desanimada para cuidar de você, para cuidar de outras áreas da sua vida. Sentiu que a carreira deu uma estagnada, ou deu uma despencada depois da maternidade. O casamento também. Você se sente sem energia para sonhar, para fazer as coisas, para viver. Conta pra mim. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem for chegando aqui, que for nova aqui, eu peço que coloque aqui nos comentários #nova, para eu saber que você é nova aqui. E se você é aluna do programa Mães com Carreira, coloca aqui #PMC na veia, para eu te reconhecer também. E se você não está inscrita para o nosso evento, ou talvez não saiba do que eu estou falando, o nosso evento vai acontecer do dia 5 ao dia 12 de abril, na próxima semana, já começa na segunda-feira. E durante essa semana, de 5 a 12 de abril, eu vou ajudar as mulheres inscritas no evento a descobrirem a sua carreira missão para serem mães presentes e profissionais realizadas. Eu vou mostrar os pontos principais do método que eu mesma desenvolvi e que me ajudou a me reinventar profissionalmente depois da maternidade. Eu trabalhei a vida toda no mundo corporativo, fui gerente de recursos humanos, 15 anos. E depois que nasceu o Miguel, meu primeiro filho, eu vi que aquela carreira que eu tinha não fazia o menor sentido para mim mais e que eu precisava me reinventar. Mas eu não tinha a menor ideia do que fazer. Eu me sentia completamente perdida. E na semana que vem eu conto pra você mais da minha história. O fato é que eu consegui me reinventar e que depois disso, e aí por ter conseguido, eu trabalho hoje com uma coisa que eu amo, que é uma missão realmente na minha vida. Eu ajudo muitas pessoas com o meu trabalho, graças a Deus. Eu sou bem remunerada, porque também é importante. Não é porque a gente se tornou mãe que a gente deve abrir mão dos nossos sonhos materiais também, porque eles também são importantes. E é através deles que a gente consegue realizar os sonhos nossos e da nossa família, dos nossos filhos, que são a razão disso tudo. E o mais importante pra mim, que era o que eu realmente desejava, hoje eu consigo conciliar a maternidade e carreira na minha medida. E não na medida maluca que o mundo fica aí insistindo para cada uma de nós viver. Você já me viu falar sobre medida de maternidade e carreira? Eu quero te falar que medida de maternidade e carreira não descoberta e não vivida é um dos pontos-chave que te fazem estar aí, cansada, sobrecarregada, exausta como mãe, sentindo culpada. Porque a gente aprende que mãe é assim, né? Mãe não pode reclamar, mãe não pode ficar cansada, mãe não pode descansar. Uma mulher de verdade, uma boa mulher, é aquela que tá sempre bem, é aquela que equilibra o lar. O que eu quero te dizer é o seguinte: para você estar a maior parte do tempo bem, e eu digo isso porque, por ser humana, é impossível você estar bem o tempo todo. Por ser real, por ser legítima, é impossível você estar o tempo inteiro bem, ou fingindo que está bem, que é o que acontece normalmente. O que vai te fazer se sentir bem a maior parte do tempo é exatamente aceitar, abraçar a sua vulnerabilidade. A nossa sociedade, a nossa cultura critica
e demoniza a vulnerabilidade. A gente aprende que a gente tem que se mostrar forte o tempo todo, segura o tempo todo, posar o tempo todo. O que eu quero dizer aqui é que quando você se reconhece pela mulher que você é, pela mulher que você se tornou depois da maternidade, você se sente livre para ser quem você é. E com essa liberdade que você volta a sonhar, que você se sente com energia para viver e para realizar, que você percebe que seus filhos são um grande motivo para sua transformação e não uma desculpa para você continuar parado onde você tá, para você continuar infeliz, seja num trabalho que não faz sentido, seja estagnada, parada profissionalmente. A forma de você não se sentir exausta é você se permitir descansar. É você não precisar adoecer para parar. Você já viu quantas mulheres vão ali, no piloto automático, fazendo tudo aquilo que elas entendem que é de responsabilidade e obrigação delas? E aí, sabe o que acontece? Vem a culpa. Esse sentimento tão naturalizado na nossa cultura de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não! Corta isso da sua vida. A autorresponsabilidade te faz crescer, te faz evoluir, te faz expandir naquilo que você quer expandir na sua vida. A culpa não. A culpa te trava. A culpa é como o medo. Te trava, te impede de seguir. Não confunda culpa com autorresponsabilidade. Como também você não deve confundir o medo com o cuidado, com a segurança. É importante a gente ter cuidado, a gente focar na segurança, mas ficar travada no medo não. Ficar travada na culpa não. Esses são sentimentos que vêm e nos travam se a gente estiver distraída. E tá distraída não é estar assim, sem prestar atenção em nada que não. Estar distraída é estar desligada, desconectada de você mesma. Se distrair de você mesma. Quantas vezes na vida a gente passa um dia inteiro, se envolve em milhões de atividades e vai dormir com a sensação de que correu o dia todo e que não fez nada. Ou nada demais. Quantas vezes a gente se sente desvalorizada no nosso papel de mãe, no nosso papel de dona de casa, cuidando das coisas, das pessoas que moram com a gente, marido, filhos. Quantas vezes dizer, eu tô cansada, eu preciso de ajuda, parece impossível, porque é como se as pessoas dissessem assim, mas por que você tá cansada, gente? Mas é assim mesmo, ser mãe é assim mesmo. E há aquelas mais cruéis que ainda dizem assim, pra que você foi arrumar menino? Você já ouviu alguma coisa assim? Ou às vezes, quando você vai pedir ajuda, ou aceitar ajuda, alguém da família, sua mãe, sua sogra, uma irmã, elas querem fazer as coisas com relação ao bebê, por exemplo, do jeito delas. Independente das suas escolhas como mãe.
Então é aquelas coisas que acontecem assim. A mãe não quer dar doce até 2 anos de idade. Mas na casa da avó pode. Já passou por isso? O cansaço, a exaustão materna tem nome. Chama burnout materno. Você sabe o conceito de burnout? Deixa eu ler pra você. Eu peguei aqui o conceito pra você. Só um segundinho. Deixa eu localizar aqui. Eu vou te falar o conceito de burnout na linguagem comum, com relação ao trabalho. E depois a gente vai evoluir para esse conceito na maternidade. Porque ainda que seja uma bênção ser mãe, é trabalho. Ser mãe é trabalho. Porque dá trabalho. É um trabalho não remunerado financeiramente. Mas é trabalho. A gente precisa entender que cuidar da casa é trabalho, que cuidar dos filhos é trabalho. Como a gente não conta isso como trabalho, a gente acha o quê? Como que eu tô cansada? Fico o dia inteiro em casa. Ainda mais agora, para quem trabalha em empresa, eu tô home office. Não pego nem trânsito. Como é que eu vou reclamar de estar cansada? Eu vou ler para você um conceito da Universidade de São Paulo sobre a síndrome de burnout, ou também chamada de síndrome de esgotamento profissional. A síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico também, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade e responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Trabalhar pode adoecer, né? Pode adoecer. Eu vou ler um outro conceito aqui. A síndrome de burnout, do inglês burn out, quer dizer algo como queimar por completo. Você se sente assim? Tão esgotada, tão esgotado, tão esgotada, como se você estivesse queimando por completo. Eu vou te explicar tudo direitinho. Quais são os sintomas e como que você pode curar o burnout. Como que você pode superar esse estado. Vamos lá? Antes da gente começar a entrar nessa parte mais densa do conteúdo, tá valendo a pena pra você estar aqui? Se tá valendo, responde pra mim nos comentários aqui. Manda coraçãozinho. Gente, eu amo fazer as aulas aqui de manhã com os coraçõezinhos de vocês. Gente, a Mel é movida coração. Sou mesmo, tá? E já falo de uma vez. As aulas cheias de coração são aulas sempre melhores. Vamos lá. Isso, mandando muito coraçãozinho. Tô muito feliz. Não parem de mandar não, vão mandando. Gente, uma coisa importante para cada uma de vocês. Jane, Ateliê Aroma Divino Lindeza, Ana Carla, Aline, Carol,
Vamos ver quem mais. Rejane tá aqui, Cristiane, Angélica. Cada uma, Flávia, Lucimara, Letícia, Pri. Vamos lá, meninas. Eu quero te falar o seguinte. Quero fazer um pedido pra vocês. Eu tô me comprometendo a vir aqui todas as manhãs, às 9 da manhã, fazer uma aula nova, com conteúdo novo pra vocês. Eu fiz um estudo aqui sobre o burnout materno, para que a gente possa, cada uma que tá aqui, já verificar isso, identificar ou não em si mesma e já saber como começar a cuidar. Para aquelas que não identificarem, que bom, mas que possam prevenir também, eu vou falar sobre isso. E é por isso, porque é um conteúdo muito relevante para todas nós mulheres, sobretudo mães. Eu vou pedir para vocês pegarem esse aviãozinho que tá aqui, ó. Tá vendo esse aviãozinho que tá aqui? Pega esse aviãozinho que tá aqui, aperta o aviãozinho. Quando você apertar, vai surgir uma lista de pessoas que de quem você é amiga aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai convidá-las para participarem com você. Tá bom? E assim que elas chegarem aqui, o que você vai dizer? Você vai dar boas-vindas para elas. Então vamos imaginar, entrou sua amiga e você falou: oi, amiga, tô aqui, que bom que você veio, tá? Para elas se sentirem bem recebidas. E eu vou estar aqui entregando o meu melhor para ajudar cada uma de vocês. Eu peço de coração que vocês enviem. E lógico, me conta aqui, convidei 10, convidei 2, convidei 5, convidei 8. Conta pra mim. Lembra do quanto que é importante para cada uma delas estar aqui, entendendo sobre esse processo que acontece com todas nós depois da maternidade. Essa exaustão extrema, esse burnout materno, que eu vou contar pra você direitinho o que é. Vou dar um tempinho de 1 minutinho pra vocês convidarem as amigas, hein? Tô esperando. Enquanto isso, eu vou colocar uma água aqui. Aí, ó, Regilane já convidou. 3, muito bom. Vamos lá. Vamos convidar. Muito bem. Já convidaram as amigas? Conta pra mim quantas vocês convidaram aí nos comentários, que agora sim, vamos começar com esse conteúdo. Pra quem tá chegando aqui agora, eu quero... Ah, gente, que bom que vocês estão convidando, tô feliz. Ó, vamos lá, meninas. E coraçãozinho, tá? Ó, eu vou falar pra vocês, as aulas que eu tenho coraçãozinho direto subindo aqui são aulas melhores. Então, ó, dedinho ali, ó, tum, 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 tum no coração. Tá bom? Isso mesmo, que eu vou ficando muito feliz aqui, sabendo que vocês estão ligadas comigo. Porque às vezes a pessoa tá com a live ligada, mas tá ali fazendo outra coisa, né? Eu quero que vocês estejam comigo aqui. De preferência com um caderninho, tá bom? Pra vocês anotarem. Vamos lá? Então vamos começar. O tema de hoje é: você se sente exausta depois da maternidade? Você se sente culpada por se sentir assim? Por se sentir tão cansada, tão esgotada? Eu quero te falar aqui sobre o burnout enquanto um adoecimento que acontece em qualquer tipo de trabalho, que pode acontecer em qualquer tipo de trabalho. E depois eu vou falar pra você sobre o burnout materno, que é algo que acontece com a gente. Algo que pode acontecer com cada uma de nós mães. Se a gente não tiver... Vocês estavam comigo no início da live? Se a gente não tiver... ligada, conectada com a gente mesma. Se a gente se distrai da nossa essência, o que acontece? A gente entra no piloto automático, a gente está mais sujeita a esse tipo de adoecimento. Entre eles, o burnout, que eu vou contar hoje. O que é o burnout? O burnout é um conjunto de sintomas, por isso que a gente chama de síndrome,
É um conjunto de sintomas que acontecem quando a gente está esgotada mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Muitas pessoas acham que o cansaço é só físico, ou o cansaço é só mental, ou o cansaço é só emocional. O esgotamento acontece, a exaustão acontece quando a gente está nesse nível de cansaço, tanto mentalmente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente. Quem aí já acordou com dor no corpo? Já acorda, levanta da cama com dor no corpo? Quem aí que nunca teve nada disso e aí depois da maternidade desenvolveu uma gastrite? Desenvolveu um torcicolo? Insônia? Dificuldade de se concentrar? Sentimento de incapacidade? Eu vou te falar aqui todos os principais sinais e sintomas que você tem, que você pode ter num quadro de burnout. Você pode ter esse cansaço que você percebe, excessivo, tanto físico como mental. Qual que é a diferença do cansaço excessivo para o cansaço normal de todo dia? O cansaço normal de todo dia é assim: você fez várias atividades durante o seu dia, seja atividades intelectuais, seja atividades físicas, seja questões emocionais, que você tá ali com seu bebê, tá ali com seu marido, tá ali com as questões interpessoais ao longo do seu dia. Mas ao final do dia você vai lá, toma um banho, se alimenta com calma, descansa, e no outro dia você tá ótimo. Isso não é cansaço extremo, excessivo, isso não é burnout. Isso é um cansaço que pode acontecer e que é natural que aconteça. É um cansaço que quando ele chega, você se permite descansar. Ou você se programa para descansar. Então, assim, às vezes acontece, no meio da tarde, você tá sentindo, sabe aquela vontade, vontade de descansar. Mas você sabe que naquela hora não dá, mas logo ali, tal hora, vai ser a hora de você descansar. E você sabe que depois que você se levantar, que você acordar, que você vai estar bem. O burnout não. É um cansaço que não passa. Você pode dormir uma semana. Mel, como assim? Não passa. Porque ele tem razões para além das questões físicas ali. Porque quando você se deita ali, você está descansando o seu físico, está descansando o seu mental. Mas nem sempre está descansando o seu emocional. E na maioria das vezes, é exatamente por questões emocionais que aquele cansaço excessivo te pegou. Você sente com alteração de apetite? Um dia tá com muita fome, sabe? Nossa, gente, eu tô com muita fome, eu tô com muita fome, eu tô com muita fome. Come o mundo e tá com fome? Você sente isso? Ou às vezes simplesmente a fome desaparece. A sensação de cansaço, de desânimo é tão grande que nem dá vontade de comer. Cada uma de nós reage de uma forma com relação a essa questão do apetite. Mas no geral, são os dois casos que são extremos. Ou de você comer demais por isso, ou você simplesmente sentir que perdeu o apetite. Insônia é um grande sintoma também. Seja dificuldade de pegar o sono, ou, na maioria dos casos, aquele despertar precoce, lá pelas 3, 2 da manhã, com dificuldade de retomar o sono. Você já viu que quando você tá bem, e o bebê te acorda, o seu filho pequeno te acorda e tal, mas aí você faz tudo e volta a dormir. Quando você não tá bem, quando você tá mais cansada, seu filho te acorda, o que acontece? Depois você não consegue descansar. Depois você não consegue retomar o processo de dormir. O processo do sono.
Já aconteceu isso com você? Uma outra característica muito comum são sentimentos de fracasso, de insegurança, de negatividade, sentimentos de derrota, de desesperança. Quantas vezes a gente se sente insegura para fazer coisas que a gente normalmente faria? Vou te dar um exemplo. Para as mulheres que dirigem, quando estão no extremo cansaço, quando estão num burnout, não querem nem saber de dirigir. Eu não digo daquelas que não gostam de dirigir. Eu digo daquelas que gostam, que dirigem quando estão bem. Comumente, atividades que são suas ali do seu dia a dia, que você fazia com facilidade, se tornam muito trabalhosas. Você sente que você precisa de um dispêndio grande de energia para manter as mesmas atividades que você fazia quando você estava bem. Você duvida da sua capacidade. Você duvida de você mesma. Você se sente incapaz, você se sente diminuída, você se sente menos. Tudo isso são sinais, são sintomas de burnout. E aí, o que acontece? Primeira coisa, a gente precisa identificar quando é o caso de burnout ou quando é um cansaço só. Eu lembro que quando eu tive o Miguel acordava à noite, gente, eu dava mamar pra ele dormindo. Samuel, então, meu Deus do céu, segundo filho tem disso, né? O Samuel, eu nem via. Tinha noite que eu dormia com ele na minha cama só pra não ter que levantar. E aí o peito já ficava meio pra fora, assim, da camisola. E aí ele vinha assim, mamava, e era assim, eu continuava dormindo. Agora, as fases em que eu tive adoecimento, inclusive o burnout, porque sim, Mel, já tive burnout. Qualquer coisa que me fizesse acordar, eu não conseguia dormir mais. Simplesmente. E a sensação de querer dormir, não conseguir dormir, mexe demais com as nossas emoções também. Então, o que eu quero te falar aqui é o seguinte. Você precisa, o primeiro ponto é identificar se o seu caso é um caso de adoecimento, de burnout mesmo, ou se não é. O que é, então, o burnout materno? Porque eu falei aqui do burnout em termos gerais. Mas precisamos entender que ser mãe, ainda que seja maravilhoso, é trabalho. Cuidar de uma casa, mesmo que você tenha ajuda, é trabalho. É trabalhoso. Estar atenta sobre as vacinas do filho, estar atenta sobre as consultas com pediatra, acompanhamento da criança, estar atenta sobre o que vai ter de almoço e nas demais refeições do dia. Tudo isso é trabalho. Não remunerado, mas é trabalho. E quanto mais cada uma de nós mulheres normatizarmos essas atividades como não trabalho, mais difícil vai ficando a situação para que a gente não adoeça, não tenha um burnout. Não tenha um burnout materno. Eu faço acompanhamento no consultório de mulheres que se sentem completamente exaustas. Algumas que deixaram de trabalhar por isso, porque achavam que o cansaço vinha da rotina profissional.
Ah, eu não tô dando conta, então eu vou parar de trabalhar. E aí se pegaram numa situação muito difícil de ver o quanto o trabalho externo era uma oportunidade, sabe de quê? De respiro para elas. Que o maior cansaço é daquele trabalho que é 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 ou 31 dias no mês, 365 dias no ano. Em ano bissexto, 366. O trabalho sem fim. Você pode me perguntar assim, Mel, falar sobre isso não torna a maternidade muito pesada? Não, a maternidade já é pesada. O que eu tô dizendo aqui é que se você disser sobre isso, você consegue atuar nessa situação, agir sobre a situação e resolver de alguma outra forma. Você não precisa viver cansada, desgastada, esgotada, adoecida por ser mãe. Anota aí. Primeiro ponto, o que você precisa? Identificar, fazer esse autodiagnóstico, essa autoavaliação do seu estado hoje. Diante de todos os sintomas que eu apresentei para você aqui, desses sinais, em quantos deles você se identificou? Vou dizer um por um e você vai marcando com X, tá? Você vai anotando no papel e marcando com X, combinado? Então vamos lá. Vou te explicar aqui. Cansaço excessivo físico, sim ou não? Podem ir respondendo aqui também nos comentários, acho que foi até mais legal que eu consigo ver. Sim ou não? Dor de cabeça frequente. Sabe aquela dorzinha de cabeça que vem ali? Chega uma hora, você tá tão acostumada com ela, que ela vem, você demora 2, 3 horas pra ter uma atitude de tomar alguma coisa pra melhorar? Alteração no apetite. Seja comendo demais, ou seja, perdendo a fome. 4. Insônia. Seja dificuldade para pegar no sono, mas no geral, a dificuldade para retomar o sono depois que você teve um despertar precoce, no meio da madrugada, lá pelas 2 da manhã, pelas 3, depois de algumas horas de sono. 5. Dificuldade de concentração. É aquele caso que você tá na cozinha e aí você vai buscar uma coisa no seu quarto. Quando você chega no seu quarto, você se pergunta, o que eu vim buscar mesmo? Sexto, sentimento de fracasso, sentimento de insegurança diante de situações que eram antes rotineiras para você. Por exemplo, você tem um problema com a operadora de celular. Uma coisa que pra você ligaria e resolveria. Mas aí você fica procrastinando, porque aquilo parece trabalhoso demais pra você. Quando você sempre dirigiu pra cima e pra baixo, e aí você começa a dizer, ai, dirige você, eu não tô querendo dirigir não. Quando se sente insegura, antes de falar alguma coisa, antes de se expressar, do que você sente com relação às situações. 7, negatividade constante. Esse às vezes é difícil a gente perceber, mas a negatividade constante você pode avaliar se lembrando do primeiro pensamento que você tem ao acordar. Você lembra?
assim que você abriu os olhos, qual foi a primeira coisa que você pensou? Como é que foi o seu despertar? Você abriu os olhos, respirou, agradeceu, se conectou, ou já foi pulando da cama, lembrando de tantas obrigações que seu dia tava, que você tem naquele seu dia, que você tinha que levantar logo para começar a fazer para dar conta? Oitavo, sentimento de derrota, de desesperança, de não acreditar que as coisas vão melhorar, de não acreditar que você é capaz de mudar sua realidade, de duvidar que coisas boas e transformadoras podem acontecer com você. Aplicando isso nos nossos temas aqui, duvidar que você tem realmente uma missão, duvidar que você é cheia de talentos, duvidar que você vai descobrir sua carreira missão, duvidar que você vai ser uma mãe presente sem abrir mão de ser uma profissional realizada, duvidar que você vai ter um trabalho que você ama fazer, simplesmente porque hoje você não sabe o que é e nem por onde começar. Se você marcou 3 itens daquilo ali, já é um super sinal de alerta para você. Vamos lá? Vamos falar sobre o burnout materno? O burnout materno acontece quando atividades que eram prazerosas para você se tornam muito pesadas. Quando estar com seu filho deixa de ser prazeroso. Quando cuidar da sua família deixa de ser gostoso, deixa de ser agradável. Quando você se sente na sua casa o tempo todo pressionada, o tempo todo vigiada. E muitas vezes vigiada por você mesma. Quando você se sente dentro da sua casa cobrada o tempo todo por ser uma mulher que dá conta de tudo, com pensamentos automáticos de que você é ruim se você não conseguir. Sabe de onde vem esse pensamento? De que você é ruim se você não fizer uma coisa ou outra, se você não cumprir aquela cartilha que você aprendeu que uma mulher deve ser, que uma mãe deve ser. Esse pensamento automático vem de um outro pensamento automático, que é ancorado por uma crença central muito comum, que cada uma de nós mulheres, a maioria de nós tem. Uma crença que a gente internalizou lá na nossa infância. Uma crença que, para a gente ser considerada boa, a gente precisava fazer alguma coisa. Uma crença de que a gente não era boa naturalmente, essencialmente. E talvez, sem perceber, você já esteja fazendo isso com seu filho. Dizendo pra ele que para as pessoas gostarem dele, ele precisa ser quieto, ou ele precisa ser educado, ou ele precisa ser comportado. E assim a gente vai seguindo essa repetição de crenças disfuncionais de geração para geração. Você lembra no início da live que eu falei sobre medidas de maternidade e carreira? Você não saber ou não assumir a sua medida de maternidade e de carreira
é um outro ponto que te leva ao burnout materno. Para você se sentir inteira como mulher, você precisa viver a sua vida na sua medida. Você precisa ser mãe na sua medida. Você precisa ser profissional na sua medida. Você precisa ser esposa na sua medida. Você precisa ser filha, ser amiga. Cada papel que você exerce hoje na sua medida. E antes que você diga assim, Mel, mas a gente não tem como deixar de ser mãe. Somos mães 24 horas por dia. E se Deus quiser, por muitos anos. Sim, é verdade. A questão só é que esse papel de cuidar dos filhos, de criar os filhos, de dar exemplos, encaminhar os filhos até serem adultos, não pode ser só seu. Senão se torna pesado mesmo. Uma carreira, um trabalho, uma área que não faz sentido pra você, que te faz continuar só pelo dinheiro, ou talvez pelo status, te adoece também. Se forçar a continuar num trabalho porque um dia fez sentido, também te causa esse esgotamento. Durante o nosso evento gratuito, eu vou te passar detalhadamente o exercício sobre medidas de maternidade e carreira. No dia 5 já vai começar e você vai ter acesso a esse exercício completinho, do jeitinho que eu passo para as minhas alunas. Mas aqui eu quero que você já comece a se aquecer nesse assunto. Eu quero que você comece a pensar o que é importante para você como mãe. Eu quero que você coloque no papel o que é importante para você como mãe. Quantas horas por dia que para você é importante estar junto com a sua criança? O que é valioso para você fazer com a sua criança naquele tempo que você tá com eles? Com as suas crianças, com seus filhos? Que tipo de atividade você tem vontade de fazer com os seus filhos no tempo que você tá com eles? E eu quero te ajudar falando o seguinte: não vale fazer dormir, alimentar, dar banho, acompanhar para casa, aula online para quem tem crianças, filhos maiores. Eu quero que você se permita pensar em atividades prazerosas, momentos de conexão com seus filhos. Talvez você esteja tão cansada, tão sobrecarregada pela maternidade, que você acha que nem é possível viver esses momentos. Toda vontade que você tem é simplesmente fugir da situação. Passar 3 dias fora para tentar descansar. Eu quero te falar que ainda que você conseguisse fazer um plano de fuga e ter quem ficasse com seus filhos durante 2 ou 3 dias, ao voltar para a mesma situação, sabe o que ia acontecer? Em bem pouco tempo, talvez em menos do que os 2 ou 3 dias que você passou fora, você estaria no estado igual ou pior que você estava antes. Porque a gente precisa tratar da causa e não dos efeitos. Não adianta simplesmente parar e descansar. Não adianta simplesmente um dia surtar, gritar e falar com o marido: fica com esse menino, eu preciso descansar. Isso pode ser um pedido de socorro, mas isso não resolve na causa. É como fazer um pequeno curativo numa ferida profunda.
esconde a ferida, mas não trata. Para tratar, a gente precisa, aprofundar. Já viu? Quando uma pessoa machuca feio assim, às vezes uma queimadura. Eu até tive uma queimadura aqui, gente, no meu braço. Tá o ó, olha isso. Ai, tá aqui. Uma ferida profunda assim, um corte. O que tem que ser feito? Primeira coisa, tem que ir lá, examinar, lavar. Algumas vezes a gente consegue fazer em casa. E outras vezes a gente precisa de um profissional. Um médico, um enfermeiro, não é? Pra ir lá e pra cuidar. E é isso que a gente tem que fazer. Com relação a essas questões nossas, do cansaço, do burnout, a gente precisa entender as causas disso. A gente tá numa fase agora de pandemia em que as relações estão muito mais intensas. Mulheres que passavam o dia no trabalho estão passando o dia trabalhando em casa, perto dos filhos. No início foi uma delícia, né? Mas depois, isso virou sobrecarga. Eu vejo em muitas famílias uma situação assim. A mulher trabalha no mundo corporativo, o homem também. O casal. Os filhos estão em aula online. Ou são pequenininhos, estão sem escola. Ou sem babá. Sem rede de apoio. E aí o que acontece? Comumente, esse homem entra num quarto, num escritório, se fecha e trabalha normalmente de 8 às 18. Às vezes um pouquinho mais. Porque um dos riscos do trabalho home office é isso. É a dificuldade de estabelecer limites entre o tempo que você está trabalhando e o tempo que você está indo na sua casa. Porque é tão fácil acesso, né? Você tá ali o tempo todo. Enquanto isso, a mulher tá tentando trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos e sobreviver com essa sobrecarga toda. Com essa carga mental toda. Você sabe o que é carga mental? Carga mental é aquele peso que você carrega na sua mente de todas as responsabilidades que os adultos da casa têm com relação à casa e às crianças. Você entendeu o que eu disse? Os adultos da casa têm com relação à casa e às crianças. Carga mental não é algo exclusivo das mulheres. Não pode ser. Hoje o que acontece? Porque nós somos ensinadas a absorver esse trabalho. Então, se você não vai lá e não define o que vai ser comido no almoço, parece que ninguém vai comer naquela casa. Se você não vai lá e dá banho naquela criança, aquela criança vai ficar sem banho. Se você não nota que o comportamento da criança está um pouquinho diferente, não sei, tá mais choroso, tá um pouquinho quente, ninguém mais nota. Nada disso é instinto materno, é instinto feminino. Nada disso. Isso é um condicionamento que foi feito com você desde pequenininha para tomar para si esses trabalhos não remunerados. Para se ver como a responsável por esses trabalhos não remunerados. Para aceitar, ainda que a contragosto, esses trabalhos não remunerados. Quantas mulheres pediram demissão nesse período da pandemia porque perceberam o quão exaustivo é fazer tudo junto, misturado ao mesmo tempo e se sentindo sozinha nessas funções. Quantas mulheres colocaram suas carreiras
como menos importantes e abriram mão nessa pandemia. Deixa eu te contar uma coisa. O que faz um trabalho dar certo e ser importante é você cuidar dele. O trabalho do seu marido hoje é importante, é valorizado e tem uma remuneração melhor, sabe por quê? Porque ele cuida dele, ele cuida do trabalho dele. E sabe por quê que ele cuida do trabalho dele? Porque ele tem você para cuidar de todo o resto. Se isso estiver bom para os dois, tudo bem. Agora, se isso não estiver bom para você, você precisa agir para mudar essa realidade. Você precisa mudar dentro de você primeiro. Você precisa encontrar dentro de você os recursos que você tem e começar essa mudança. Eu tô aqui para te ajudar. Eu te falo, eu te mostro um método, eu te passo exercícios. Toda vez que você vier para aula comigo aqui, ainda aulas gratuitas. Lembra de trazer o caderninho e uma caneta para você anotar. O que é importante para você como profissional? Você já pensou sobre isso? Ou você simplesmente entendeu que trabalhar depois de ser mãe é um quebra-galho, é um complemento, é um dinheirinho, é uma renda extra? É isso que você quer realmente? Ou você quer ter autonomia financeira? Ou você quer ter independência financeira? Ou você quer se sentir capaz de contribuir financeiramente também em casa, da mesma forma? Ou você quer se sentir à vontade para dizer, olha, vamos dividir as tarefas da casa? Porque eu também estou investindo no meu trabalho, eu também quero gerar renda para nós, para nossa família, não é só para você. Para você sair dessa gaiola, você vai precisar reaprender a voar. Eu conheço mulheres que tinham independência com 18 anos, com 23 anos, com 25 anos. E depois da maternidade se tornaram extremamente dependentes. Não só financeiras, mas emocionalmente. E eu vejo homens, maridos, reclamarem, sabe de quê? Que é um peso para eles. Ter que dar conta de pagar tudo, ter que dar conta de tudo. Que não percebem o quanto que o trabalho dentro de casa é muito trabalhoso. E no geral, vou te falar pela minha experiência, tá? É muito mais trabalhoso do que eu trabalho meu trabalho como psicóloga. Mas nem compara. Nem compara. É um trabalho sem fim. Toma-se café, tem a louça do café da manhã. Vai se preparar o almoço, tem a louça do preparo do almoço. Tem a louça depois do café da manhã. E assim vai o dia inteiro. Isso para falar só da cozinha. Não inventaram ainda banheiros autolaváveis, autolimpantes. Mas a gente quer tanto dar conta de tudo que a gente faz as pessoas acreditarem que sim. Às vezes, não só os maridos, só os filhos também. Eles acham que as coisas aparecem feitas e limpas. Porque você tá ali. Ó. Uma corrida dos ratos. Passando de todos os seus limites. Físicos, mentais, emocionais. Pra ser mãe. Pra fazer o serviço de casa. Pra trabalhar. E pra ainda equilibrar os humores dentro de casa, para manter um lar feliz.
se colocando como a responsável. Eu vou falar aqui uma frase bíblica. Vocês sabem que eu sou cristã, mas eu não tô falando aqui de religião, tá? Eu quero só extrair essa frase e dizer do quanto que isso impacta na nossa vida por uma interpretação errada que nós, humanos, fazemos. A frase é: a mulher sábia edifica o lar. A mulher tola o destrói. E aí, quando você ouve isso, o que você sente? Olha, tudo de bom que acontecer na sua casa é sua obrigação, como mulher sábia. Mas o que acontecer de ruim é culpa sua. Culpa sua, mulher tola. Olha o quão grave a interpretação dessa frase é. Quão grave o entendimento dessa frase é. Claro que você já percebeu que o seu estado emocional, que a sua maneira de começar seu dia impacta diretamente na sua família, sobretudo em filhos pequenos. Já percebeu isso? Um dia que você não acorda muito bem, tá chateada com alguma coisa, e o bebê chora muito mais, o bebê dorme muito mal, o bebê come mal, se alimenta mal, mama mal, ou fica grudado em você, se você amamenta, é aquele dia que você tá mais cansado e que ele tá mais grudado em você. Eles sentem, sim, todo o impacto das nossas emoções. Existe uma díade mãe-bebê que vai se desfazendo na medida em que você vai retomando os outros papéis da sua vida, como mulher, na saída do seu puerpério, quando a criança tá ali com 2, 3 anos de idade, e quando a criança com 2, 3 anos de idade começa também a buscar a sua autonomia. Então é um processo que não é só seu, e nem só da criança. Eu vejo mulheres, quando a criança começa a ficar independente, começam a se perder. Porque percebem que a sua vida gira em torno do bebê. Então, quando o bebê começa a querer se desenvolver, falar, andar, se afastar da mãe, a mãe, ó, dá aquele desespero, né? Não preciso nem dizer o quanto que isso é ruim para o desenvolvimento dessa criança. E claro, é ruim também para você, como mulher, para o seu resgate, para a sua felicidade, para a sua realização. Porque ainda que seu filho seja um grande motivo na sua vida, uma grande motivação na sua vida, ele não pode ser o centro da sua vida. Nem o seu marido. Eu vejo também mulheres que sentem com dificuldade essa conexão. Porque percebem que nessa fase do puerpério estão perdendo espaço próprio. Não tem mais tempo para as amigas. Se tinha um hobby, algo que gostava de fazer antes de ser mãe, simplesmente não entende como que vai voltar a fazer. Tem essa desmotivação, esse desinteresse profissional. E assim vários papéis da vida. O que é importante para você como profissional? Você sabe responder? Se você não tivesse que se preocupar nem com tempo, nem com dinheiro, nem com o que as pessoas vão dizer, vão pensar. Imagine só, você não tem que se preocupar com o tempo, não tem que se preocupar com o dinheiro, nem com o que as pessoas pensam. O que você faria da sua vida? Talvez você vai dizer assim, ai Mel, eu ia descansar, eu ia dar um jeito de acabar com esse coronavírus, ia viajar. Mas depois de 6 meses descansando e viajando, o que você faria da sua vida?
Você sonha em trabalhar em casa? Como foi meu sonho? Porque eu trabalho em casa desde muito antes da pandemia. Já era um sonho meu trabalhar em casa. Ou não, pra você é importante sair, estar com as pessoas. Como é que você gosta de estar pra trabalhar? Que tipo de roupa que você gosta de vestir pra trabalhar? Se pergunte sobre isso. Não queira ter todas as respostas inteiras e prontas de uma vez, mas vá se perguntando aos poucos e vendo qual que é a realidade ideal para você. Se permita sonhar, se permita imaginar. Talvez você perceba, ou tenha percebido nesse período de pandemia, de home office, que trabalhar em casa não é o ideal para você. Talvez o trabalhar em casa sem escola que realmente esteja te fazendo pensar isso. Trabalhar em casa, com as crianças em casa como elas ficam, não é o que eu quero. Aliás, eu nunca quis isso. É uma situação pontual que eu tô vivendo. Mas sou grata por poder estar aqui em casa com eles aqui. Porque poderia ser muito mais difícil se eu tivesse que sair para trabalhar todos os dias. Eu não teria com quem deixar meus meninos. Mas talvez você perceba que não é o que você quer mesmo. Que você tem necessidade de sair, de ver pessoas, de encontrar pessoas. Quais os assuntos que te interessam, que você tem vontade de estudar, de trabalhar? Que são paixões para você? Quando você se desconecta de você mesma, quando você desconecta de você como mãe, vivendo uma maternidade prazerosa com seu filho, para além das obrigações do dia a dia. Quando você tem uma carreira que fala com a sua essência, que te permite ser você, trabalhar com algo que você ama. Quando você se sente valorizada profissionalmente, e isso inclui remuneração. Quando você sente e se dá a permissão para ser uma mãe presente, para ser uma profissional realizada, você cuida de você e aprende a descansar antes de se esgotar. Quando tudo isso não é a sua realidade, quando você sente que não tem rede de apoio e não sabe como criar a sua própria rede de apoio, quando você tem um trabalho que não faz sentido, ou quando você deixou de trabalhar para ficar com os filhos e ver que não era isso também que você queria, que no fundo não era isso que você queria, você se arrisca a viver esse cansaço extremo, essa exaustão, que é o burnout materno. Para alguns casos de burnout, você consegue melhorar cuidando de você, fisicamente, através da sua alimentação, através de uma atividade física que você pode fazer em casa. Emocionalmente, acolhendo as suas emoções, fazendo um processo de psicoterapia, cuidando de você aqui. Mentais, fazendo exercícios como eu tô te passando aqui. Exercícios que vão te ajudar a estruturar melhor as suas ideias e te livrar dessas crenças centrais disfuncionais que te fazem acreditar que o seu valor está na exaustão. O seu valor está em cuidar de todo mundo e não cuidar de você. No seu valor está em reclamar que você está cansada. Mas que, tá tudo bem, porque você é mãe, você ama seu filho. Seu filho e o amor que você sente por ele, não podem ser desculpas para você não cuidar de você. Não podem ser motivos para você estar doente. Se precisar, busque ajuda. E não tampe essa ferida com um curativo, porque ela tá lá embaixo.
Vamos falar mais sobre isso. Eu vou fechar essa live e eu quero que vocês comentem no post. Quero que cada uma vá lá no post e comente. Que diga pra mim, Mel, é assim que eu me sinto. Mel, eu me identifiquei. Posso contar com vocês nisso? Posso contar? Um beijo. Vamos fazer nossos prints de hoje? Que eu amo um print. Coraçãozinho. Carinha de maluca. Carinha de cansada. Carinha de que tá cansada, mas tá fingindo que não tá cansada. Carinha de mulher que se conhece, que se respeita, que entende seus limites, que busca ajuda, que aceita ajuda. E que tá no caminho para viver sua carreira missão, ser uma mãe presente e uma profissional realizada. Se valeu a pena para você estar aqui comigo nessa manhã, eu te espero hoje às 19 horas para mentoria. Sim, hoje é dia de mentoria e eu posso te escolher. Para você aumentar suas chances de ser a mentoranda de hoje, você precisa entrar no canal do Telegram. O link está disponível na bio aqui do Instagram. Pegar a senha e vir. Se você não se inscreveu no nosso evento, que começa no dia 5, na próxima segunda-feira, o link também está aqui na bio do Instagram. Tá na descrição. Tanto da Eu tô travada pra você, gente? Acho que não, né? Tanto da descrição do LinkedIn, quanto do Facebook, quanto do YouTube, tá bom? Meninas, eu amei estar aqui. Postem nos seus stories, convidem as amigas. Faz um print, posta nos stories, me marca, @mãescomcarreira. Convida as amigas. Nós vamos ter esse aquecimento até na sexta-feira, inclusive no feriado. Porque na segunda-feira a gente vai começar a nossa semana. E vai ser maravilhoso. São 3 aulas com exercícios práticos. As aulas são gravadas, eu vou te mandar às 8 da manhã. Mas você pode se organizar para participar a hora que você quiser. Só precisa se organizar. Coloca um despertador no celular para hora que for boa para você. Reserva 1 hora para cada aula, tá bom? É sempre menos de 1 hora. Mas reserve 1 hora para você ter também um tempinho para você. E faça essa aula. Combinado? Um beijo. Fiquem com Deus e até mais tarde, às 19 horas ao vivo aqui pelo Instagram. Tchau, tchau.